Quando a União Soviética caiu na década de 90, a Rússia foi tomada por uma onda de violência muito grande. Muitos ataques foram feitos por grupos neonazistas. Esses grupos neonazistas eram compostos por jovens, na época, que estavam muito ressentidos com a queda da União Soviética, com muita raiva dos Estados Unidos, porque na cabeça deles, os norte-americanos, entre aspas, aqui venceram a Guerra Fria. E eles responsabilizavam o Ocidente pela destruição do país deles. E esses jovens eram muito pobres, eles viviam em conjuntos habitacionais, principalmente em Moscou, e se reuniam para beber. E nesse contexto, eles começaram a se identificar com ideologias ultranacionalistas e posteriormente neonazistas. Quando Putin assumiu a presidência da Rússia, ele começou a cooptar esses grupos para trabalhar para o governo, principalmente na contenção de manifestações. Moscou chegou a ser considerada a capital com o maior número de neonazistas no mundo. A partir de 2014, esses grupos neonazistas sumiram, porque eles foram para Donbass, para a região de Donetsk e Lugansk, lutar contra os ucranianos. E sobre isso nós conversaremos hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa, se inscreva, por favor. Peço que você utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like. Tudo isso é muito importante, pessoal. Então, eu tenho vídeos no canal, 2 vídeos a respeito do Batalhão Azov. Então eu sei que os comentários irão surgir, mas e o Batalhão Azov? E não sei quem? Então, tem vídeo sobre o Batalhão Azov aqui no canal, tem vídeo também sobre o Wagner Group. Se você caiu de paraquedas aqui, eu tenho vários vídeos a respeito da guerra na Ucrânia. Se você se interessar, dá uma olhada neles também, tá certo? Então vamos lá. Quando Putin se tornou presidente, ele começou a cooptar grupos neonazistas da Rússia para trabalhar para Moscou, principalmente na contenção de manifestações. Quando a União Soviética caiu, a Rússia foi abalada assim, por uma enorme onda de violência, de pobreza, tudo de ruim que vocês possam imaginar, né? Quebrou um estado, um país deixou de existir, né? E isso provocou traumas que a gente está vendo hoje aqui na guerra da Ucrânia, né? Traumas, ressentimentos, problemas em relação ao Ocidente, tudo isso, todas essas consequências estão aparecendo hoje, né, nessa guerra de forma muito nítida. A Rússia tem vários grupos neonazistas, eu vou focar nos principais. Esses grupos, eles perseguem principalmente judeus, homossexuais e também as pessoas de países das ex-repúblicas soviéticas. Por exemplo, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão. Eles têm uma raiva muito grande da Ucrânia também. Enfim, do Ocidente, então, piorou. Um ódio em relação aos Estados Unidos muito grande, porque, como eu disse, eles entendem que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria e que a União Soviética deixou de existir por responsabilidade única e exclusivamente do Ocidente. Enfim, eles cultuam essa raiva dentro deles, esse ódio, né? E esse ressentimento apareceu diversas vezes, né? Do que a gente viu na história desses grupos, como por exemplo na perseguição a pessoas do Azerbaijão, do Cazaquistão, que eles mataram. Houve mortes, por exemplo, de armênios,
de jornalistas, de pessoas de direitos humanos. Todas essas pessoas foram assassinadas por grupos neonazistas na Rússia. Em 2004, houve a Revolução Laranja na Ucrânia, que foi uma série de manifestações que os ucranianos tomaram as ruas do país, exigindo transparência nas eleições e o fim da corrupção. Vladimir Putin ficou com medo de que essas manifestações tomassem conta também da Rússia, que os russos também se espelhando nos ucranianos também começassem a exigir as mesmas coisas. Você entende aí também, pessoal, o problema em relação ao Ocidente e tal? Quem não viu o vídeo a respeito do Dugin, dá uma olhada lá, tá? Então, o que o Putin começou a fazer? Ele começou a cooptar esses grupos neonazistas para que esses grupos lutassem contra os grupos anti-Putin, tá? Esses grupos que estavam se espelhando nos ucranianos e exigindo as mesmas coisas, fim da corrupção, transparência nas eleições e tudo mais. E houve vários confrontos entre os dois grupos. Teve um confronto em que várias pessoas do grupo anti-Putin saíram machucadas, feridas, tal. E aí pessoas desses grupos neonazistas foram presas. Automaticamente elas foram soltas a pedido do Kremlin, né? Durante o ano de 2005, o principal grupo era os Nashis, e eles realizaram vários ataques. Nashi significa nosso. Depois, esse grupo se dividiu em dois, o Jovem Rússia e o Locals. O Locals, ele tem o foco principal dele é ser anti-imigração. E aí, em 2008 e 2009, surgiu Alexei Navalny. Vocês lembram dele? Tem vídeo sobre ele aqui no canal. É o opositor do Putin que teve a cueca envenenada. Quase morreu. Muito bem. Se organizou em torno do Alexei Navalny uma importante oposição ao Putin. E essas pessoas saíam às ruas para protestar pelo fim da corrupção, por coisas muito básicas, por direitos básicos, né? Enfim, fim da corrupção, tal, direito dos homossexuais. Começaram grupos também a protestar querendo direito dos homossexuais, as feministas também começaram a protestar. E aí Putin começou a usar esses dois grupos, né? O Jovem Rússia e o Locals, para conflitarem com a oposição ao Putin. Muito bem. E aí, um outro grupo surgiu. Ele já existia, mas ele tomou força nesse contexto, lutando contra o pessoal, principalmente o pessoal do Navalny, que foi o Russi Obraz, que significa imagem russa. Esse grupo é o principal grupo neonazista da Rússia. Em troca, esse grupo recebeu, vamos lá, acesso privilegiado aos espaços públicos e à mídia. É muito comum na Rússia pessoas desse grupo aparecer na televisão junto com a Igreja Ortodoxa. É uma coisa muito, muito doida. As pessoas desse grupo levaram uma banda neonazista mesmo, chamada Kolovrat, para fazer um show em Moscou. E detalhe, o show lotou. E nessa história toda, o Nikita Tikhanov, que ele é o cofundador do Russi Obraz, ele foi acusado de assassinar um advogado de direitos humanos chamado Stanislav Markelov e a jornalista Anastasia Barberova. Ambos tinham denunciado o Tikhanov por fazer parte de um grupo neonazista, né? Inclusive, ele é acusado de assassinar outras pessoas. E tem também o Ilya Goryachev,
que é uma das principais lideranças neonazistas na Rússia. Esse cara assassinou mais de 30 pessoas, todas elas ligadas a direitos humanos, pessoas que estavam se organizando de alguma forma por direitos trabalhistas, enfim. Ele assassinou opositores do Putin, gente ligada ao Navalny. Ao total foram 30 pessoas. E ele acabou sendo preso, mas o grupo dele, o grupo que ele fundou, continuou e continua. E aí, para tirar a atenção, né, desse pessoal e tal, que estava já criando problemas em Moscou, porque já estavam saindo do controle do Kremlin, né, o que o Putin fez em 2014, quando teve a anexação da Crimeia e os grupos separatistas pró-Rússia ali na região do Donbass, né? Esses grupos separatistas foram financiados por Moscou, inclusive o Putin concedeu cidadania russa para essas pessoas. Então, Putin mandou esses grupos para a região do Donbass a fim de lutar contra os ucranianos, né? A Anna Triga, ela é uma das lideranças neonazistas da Rússia e ela trabalha numa fábrica de trolls que interferiu nas eleições presidenciais norte-americanas em 2016, na qual Trump ganhou. Ela também trabalhou para islamofóbicos da Austrália. Lembra que eu disse, né, que os neonazistas na Rússia têm uma tradição islamofóbica muito grande. Dmitry Stachin é uma liderança neonazista importante lá. Ele trabalha como jornalista na região do Donbass, disseminando fake news. Em 30 de agosto de 2010, mais de 100 skinheads na cidade de Chelyabinsk, perto de Moscou, eles atacaram uma população que estava lá num show com paus e cacetetes. Uma menina de 14 anos morreu. E é isso aí, pessoal. Hoje eles estão muito empenhados em desnazificar a Ucrânia, assim como Kadyrov, com os seus campos de concentração para homossexuais na Chechênia. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até mais.